tarde. Que alegria poder estar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre fé. Para começarmos, eu queria convidar você a fechar os teus olhos aí na tua casa para nós orarmos. Querido Deus, muito obrigado por essa tarde. Obrigado por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Senhor, somos gratos porque nenhum mal tem chegado até a nossa casa. Pai, nós te pedimos, continua abençoando nossos tios. Espírito Santo, capacita eles para nos ensinar mais e mais a palavra do Pai. Em nome de Jesus, amém. Para nós aprendermos sobre fé, nós vamos nós vamos passear aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, que nós vamos falar sobre Jesus e Pedro andando sobre as águas. Isso mesmo! Olha, tudo começou quando Jesus estava ensinando muitas pessoas. E Jesus disse aos seus discípulos: vocês precisam alimentar essas pessoas. Depois dos discípulos alimentarem toda aquela multidão, Jesus falou para eles: vão para o outro lado do mar, que eu vou ficar aqui e despedir todas essas pessoas. E os discípulos então subiram no barco. Foram lá os 12 discípulos de Jesus, todos subiram no barco. E conforme Jesus falou, eles foram para o outro lado. E Jesus, ele aqui ficou, despedindo as pessoas, uma por uma, com muito carinho. Depois Jesus decidiu ir orar. E ele foi para uma montanha orar. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam no meio do mar e tinha uma tempestade muito grande e o barco balançava. E os discípulos, com muito medo, gritavam: socorro, cadê o mestre para nos salvar? Cadê o mestre? Enquanto eles estavam nessa tempestade, lá vinha Jesus. Ele olhou e viu que o barco já estava muito distante. E agora, como é que Jesus vai para o outro lado? Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele andou. Ele andou por cima do mar. E quando os discípulos viram, eles pensaram que era um fantasma. Que medo! E eles ficaram com tanto medo. Mas tinha um, chamado Pedro. Quando Jesus falou assim: não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: será que é mesmo mestre? Ele falou: mestre, se é você, me mande, que eu vou até aí onde você está. E Jesus disse para Pedro: venha. E Pedro, ele desceu. E ele começou a andar por cima das águas. Só que Pedro olhou e viu aquele vento todo e aquele trovão. E Pedro duvidou da palavra de Jesus e afundou. E ele gritou: socorro, socorro! E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão para ele. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles foram para o barco, o mar acalmou, a tempestade parou e tudo ficou perfeito. Nós vemos aqui que nós precisamos ter fé. A fé não duvida. Quando Jesus fala alguma coisa, nós precisamos acreditar, porque o nosso Deus, ele é Deus. E quando nós estamos diante de uma tempestade, o que é uma tempestade, criança? Todo momento difícil, toda circunstância. Vocês vejam essa pandemia que está acontecendo no mundo, é uma tempestade que não foi Deus que trouxe, mas com a nossa fé nós podemos orar ao Pai e fazer com que essa tempestade passe, porque Deus, ele escuta nossas orações. Então é preciso que nós possamos realmente confiar no Pai e continuar crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E sabe, criança, é tempo de adorar e louvar ao Pai, porque Ele é bom.